Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de Geografia, isso mesmo, componente curricular Geografia. Estão animados? Então, bora começar! Hoje nós iremos falar sobre as representações dos lugares. Nas aulas anteriores nós estávamos aprendendo, nós aprendemos sobre os nossos lugares de vivência. Aprendemos sobre a nossa casa, observar os cômodos, não é isso mesmo? Aprendemos sobre a nossa rua, aprendemos sobre os nossos bairros. E aí, conversou com o papai e a mamãe? Conversou com o seu responsável? Conheceu um pouco da história do seu bairro? Muito bem, é muito importante a gente conhecer a história do lugar onde nós moramos. E hoje nós iremos aprender como é representado os lugares. Não só os lugares que nós moramos, mas também os lugares que nós frequentamos, não é isso mesmo? Como que são representados esses lugares? Então, existem várias formas de representar os lugares. Uma das formas é usando símbolos e mapas para construir. Então, observe, por exemplo, através do símbolo, esta imagem. É um lugar que a gente frequenta. Não é muito agradável não, né? Mas, quando estamos doentes, precisamos ir neste lugar, não é mesmo? Então, observe. Através deste símbolo, nós sabemos que lugar é este. Então, fala para a professora, que lugar é este? Isso mesmo, é um hospital. E este símbolo aqui? Quando nós visualizamos este símbolo, o que a gente entende? A gente entende que naquele lugar nós podemos ir para nos alimentar, não é isso mesmo? Pode ser um restaurante, pode ser uma lanchonete. E este símbolo? Este símbolo também é para nos orientar. Então, vamos estudar este símbolo. Na primeira imagem, nós temos uma pessoa idosa. Na segunda imagem, observem, nós temos uma gestante. Já na terceira imagem, nós temos uma pessoa com neném de colo, não é isso mesmo? E a quarta imagem representa uma pessoa com algumas limitações. Ela está usando muletas. Então, estes símbolos, quando nós observamos estes símbolos em alguns lugares, logo ele já nos transmite a ideia de que aquele lugar é preferencial para essas pessoas. Não é isso mesmo? Por exemplo, no ônibus, se eu estou sentada em um lugar onde está dizendo que é preferencial, ao chegar uma dessas pessoas, eu preciso me levantar e dar o lugar para essa pessoa. Nós encontramos também esses símbolos no banco, supermercado, não é isso mesmo? Então, esse símbolo já conversa com a gente. Logo, a gente já entende. É um lugar preferencial. Depois dos símbolos, nós temos outras representações do ambiente, como, por exemplo, a fotografia. E a fotografia, ela tem muitas histórias, não é mesmo? Há muitos anos atrás, só existia fotografia preto e branco. Hoje já tem elas bem coloridas, com os mais detalhes. E observe que essa fotografia é de um lugar muito especial para você e para mim. Olha, esta é a nossa cidade. É uma paisagem da nossa cidade, não é isso mesmo? Então, as paisagens, elas podem ser visualizadas por meio de observação direta, quando realizamos no próprio lugar ser representado. Então, aqui, essa fotografia, ela aconteceu, no lugar. Mas como que foi fotografada essa paisagem? Como que vocês imaginam? Para a gente ter essa riqueza de informações. Porque as fotografias, elas também podem ser visualizadas
por meio de observações indiretas, né? As ilustrações que representam, por exemplo, as fotos, né? Elas podem ser fotografadas de cima, né? Na horizontal, e aí a gente consegue observar todos esses detalhes, ou simplesmente de uma posição onde vai limitar a minha visão. Não é isso mesmo? Então, a nossa cidade vista de cima, nós conseguimos ter uma riqueza de informações. Observe. O nosso pico da Ibituruna, não é isso mesmo? Várias moradias. Lembra das nossas moradias fixas da nossa aula de história? E também, né, muito verde, olha, preservação da natureza. E temos, né, como eu falei, a fotografia quando tiramos mais perto. Aí nós não conseguimos ter todas essas riquezas de informação. Há uma limitação no que nós iremos visualizar. As fotos mais usadas para representar os espaços são as fotos aéreas, como esta que nós acabamos de ver. As fotos aéreas são tiradas de cima dos espaços. Temos também a planta ou desenho, que é a representação de um lugar como casas, apartamentos, sala de aula ou uma escola. Lembrando, quando a gente fala a palavra planta, logo vem à nossa cabeça as plantas, né? Como uma árvore, uma flor. Mas não, a planta aqui que nós estamos nos referindo é um desenho, um projeto. Geralmente, o projeto, né, a planta, ela é feita antes de construir o espaço, para saber, né, quais os detalhes, onde vai ficar determinado cômodos, não é isso mesmo? Então, a planta ou desenho, ela é para representar o espaço antes de ser construído, ao contrário da fotografia, que a gente já fotografa, né, os ambientes já construídos. E depois nós temos a maquete. Olha que maquete legal. Observe essa maquete. Essa maquete lembra o quê? As maquetes são representações volumétricas, ou seja, em 3 dimensões dos espaços, diferentemente das fotos e das plantas, que são representadas em papel. Olha, a criança que confeccionou esta maquete, ela representou muito bem o espaço que ela escolheu. Só de olhar, nós já conseguimos perceber que espaço é este, não é verdade? Que espaço é este, segundo ano? Uma sala de aula. Isso mesmo, eu trouxe a maquete de uma aluna, a maquete da sala de aula. Vamos observar os detalhes desta maquete? Olha, ela utilizou caixas de fósforo para ser as carteiras. Olha aqui, olha. Vamos voltar. Aqui, olha que riquezas de detalhes. Caixinhas de fósforos e tampinhas de refrigerante. Ficou muito legal. Olha o que ela utilizou para representar o quadro. Uma folha na cor verde. Este aqui é o armário, não é isso mesmo? Uma caixinha, e ela encapou esta caixinha com papel marrom. Olha a entrada da sala de aula. Vou passar aqui para vocês perceberem, ó. A entrada da sala de aula. Aqui nós temos as janelas. Não é isso mesmo? Olha que riquezas de detalhes esta maquete. A gente olha e logo sabemos que é uma sala de aula. A mesa da professora, que legal. E o lixinho. Meus parabéns para esta aluna, ficou muito legal esta maquete. Ao observar essa maquete, me deu uma vontade de confeccionar uma. O que vocês acham? Ficaram animados? Então, o que nós iremos precisar? Pede a ajuda do papai e da mamãe, do seu responsável, para preparar o material para vocês. Vamos colocar a mão na massa. O que nós iremos utilizar?
caixa de sapato, caixa de fósforo, tampinhas de refrigerante, folha de papel verde, caixa de remédio, cola, tesoura e estilete. Então, lembrando, quando nós formos usar o estilete, vamos precisar da ajuda de um adulto. Se você não tiver algum desses materiais aí na sua casa para confeccionar agora, não tem problema também não. Anota tudo direitinho, observe o passo a passo da professora e depois você providencia o material. Mas eu quero deixar um recadinho para vocês antes da gente começar a confeccionar. Sempre que vocês conseguirem, por exemplo, uma caixa de sapato com o vizinho ou no supermercado, lembre sempre de higienizar essa caixa, porque a pandemia não acabou e nós precisamos nos cuidar ao máximo, tá bom? Então, recebeu algum material fora que não é da sua casa, lembre-se que tem que sim esterilizar este material, higienizar, né? Com um pouquinho de álcool, né? Não esqueçam disso, combinado? Agora, nós vamos colocar a mão na massa. A professora vai preparar o ambiente e já já ela está de volta. Agora que nós já estamos com os materiais todos aqui na mesa, nós vamos começar a preparar a nossa maquete. Vamos lá? Então, lembrando que ao usar o estilete, vocês precisam da ajuda de um responsável, tá bom? Vamos cortar somente uma lateral da caixa. Eu vou utilizar caixa de sapato, mas você pode fazer a sua maquete do tamanho que você preferir. Então, vamos retirar esta parte. Isso. Muito bem. Então, retiramos essa parte. Esta parte que vai ficar, nós iremos colar o quadro, né? O que irá representar o nosso quadro? Vamos precisar, já falamos lá, né, na nossa mão na massa, de uma folha verde. Vamos dobrá-la em duas partes. Uma, duas. Agora a professora irá cortar. A tesoura, vocês não precisam da ajuda de um adulto, não é mesmo? Dá para vocês manusear. Com cuidado, atenção. Muito bem. Agora nós iremos colar o nosso quadro nessa parte que nós deixamos. Passar um pouquinho de cola. Sempre na lateral, para não fazer muita bagunça. O nosso quadro vai ficar assim. Aqui vocês já podem, né, para representar o quadro, colocar algumas letras, alguns números, que vai ficar bem legal também. O que mais que nós temos numa sala de aula? Um armário. Muito importante termos um armário para guardar os materiais, não é mesmo? Então, aqui eu vou utilizar, olha, a caixinha de remédio. Mas vocês perceberam que a maquete da nossa colega, ela encapou a caixinha? Então, lembrando que vocês podem encapar a caixinha. Vou colocar no cantinho, perto, olha aqui, do quadro. Vai ficar bem pertinho do quadro. Agora nós precisamos de uma outra caixinha para representar a mesa do professor ou da professora. Aqui eu vou utilizar uma caixinha de fósforo, um pouquinho maior do que as outras que eu irei utilizar para as carteiras. Então eu irei utilizar essas caixinhas representando as carteiras dos alunos. Ó, vou colar uma aqui
E já vou colando também as cadeiras. Vou utilizar, olha, tampinha de refrigerante. Pode ser da cor que vocês preferirem. Vou colar e já eu mostro para vocês. Uma do ladinho da outra. Depois que a maquete de vocês estiverem pronta, vocês podem decorá-la, que ela vai ficar bem bonita, bem rica de informações, igual a da nossa colega, né? Porque a decoração é com o tempo. Vocês podem desenhar. Vou colocar mais uma carteira aqui no cantinho. Então, observe, vai ficar assim. Percebe que essa caixa é pequena, a gente não consegue, né, colocar muitas carteiras igual a da nossa colega, mas dá para vocês terem uma ideia. Depois que nós colarmos as carteiras, já vou pegar uma que já está quase pronta aqui, ó. Olha aqui essa daqui, por exemplo, a professora já anotou, né, a letra A, B, C, D, e é para dar uma noção melhor de que é o quadro. Vocês irão, olha, marcar as janelas e também, aqui tem uma janela e aqui tem uma porta, também a porta. Novamente, né, para a gente recortar, vocês irão precisar da ajuda de um adulto. A professora já deixou marcado para adiantar, mas lembrando que para marcar certinho, vocês vão precisar utilizar a régua. Com muita paciência, porque recortar papelão é um pouco difícil. Então, na hora que vocês forem recortar, tem que ter um pouquinho de paciência. Vamos tirar aqui. Por dentro, depois a professora vai enfeitar. Então, vai ficar assim, olha, que legal. E a porta? Confeccionar uma maquete não é difícil, a gente precisa ter um pouquinho de paciência mesmo. Muito bem, aqui representa a entrada da sala de aula. Veja como fica diferente da janela, né? Temos que abrir um pouco mais. Então, esses são alguns detalhes que você precisa levar em consideração na hora de confeccionar a sua maquete. Comece a imaginar, lembra aí o que tinha na sua sala de aula, né? Tinha um varalzinho com atividade? Faça um varal com atividade com barbante, né? Utilize desenhos, corta papéis menores, utilizando os papéis. Vocês também não precisam estar representando apenas a sala de aula. Aqui a professora trouxe a sala de aula porque ela achou muito legal a sala de aula da colega. Mas vocês podem estar representando o seu quarto. O que tem no seu quarto? Tem um ursinho na cama? O que você vai representar? Colocar para representar o seu ursinho, né? Tem a carteira que você assiste às aulas. Ah, você quer representar a sala? Qualquer espaço da sua casa, você pode representar através da maquete, tá bom? Lembrando sempre de levar em consideração todos os detalhes para deixar a sua maquete bem rica de informações. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu já estarei de volta com muito mais novidade para vocês. E não esqueçam, lá na plataforma tem muitas atividades para vocês continuarem aprendendo. Para acessar a plataforma,
Basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube. Quando vocês confeccionarem a maquete, fotografa, posta no Instagram e marque SMED-GV. Combinado? Beijo no coração, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.